Márcio Zazir na área. Vou chamar aqui o Márcio. Fala, Marcião! E aí, meu brother, beleza? Como é que tá tudo? O Marcião que é mais Zazir que Márcio. Ó, Tamo junto, meu amigo. tinha colocado uma homenagem para você aqui, não sei se você vai escutar. Manda aí. Tá chegando? Não? Agnus Dei? É. Ah, poxa, cara, brigadaço. Bom demais, mano, bom demais. Pra gente começar com o bom estilo, né? O É, astral bem exatamente, alto, cara. né? Marcião, tô muito feliz de ter aqui. Cajuzinho já vinha, ele faz toda a agenda pra gente, já vinha trabalhando o teu nome também para saber se a gente já conseguiu um tempinho, né? O Uhum. projeto, na verdade, nasceu para unir toda a galera aí dos bateristas de Minas Gerais, né? Que a gente Sim. estava muito distante, e aí a gente sentou e falou, pô, vamos unir todo mundo, vamos aproveitar essa pandemia para a gente conversar mais e tal. E aí foi surgindo, você é o 17º convidado aqui, a gente já Que conversou honra. com muita gente, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é o primeiro gospel, cara. Ô, cara, que Então, honra. Que você honra. está inaugurando esse estilo que a gente gosta muito, e aí nós vamos dissecar um monte de pergunta que chegou aqui. Eu te Uau, vamos falei, nessa. eu te falei anteriormente que a gente tem uma dinâmica, que a molecadinha ela participa, me manda pergunta, mas geralmente pai e mãe não, Instagram não. YouTube pode porque tem matéria de escola e tal. Sim. Então, eu e o Caju, a gente criou o YouTube justamente para fazer entrevista, fazer as perguntas que eles mandam aqui. E aí você tem 10, 12, de 14 anos. E aí amanhã eles vão lá no YouTube para ver tua resposta. Que legal. Muito A bom, muito dinâmica, bom. a dinâmica é essa aí, tá? Cara, lá pro começo, né? A gente sempre pede aí um review aí do teu início para a gente poder montar uma história legal aqui. Sim, vamos lá. Vou tentar resumir aqui para vocês. É sempre bom, né, a gente falar do passado, né? Porque quem não valoriza o passado não valoriza a sua própria história, né? Quem Ah, não valoriza o passado não dá valor ao presente e nem consegue sonhar com o futuro, né? Você fica meio perdido e aparentemente sem propósito, né? O que que eu estou fazendo? Quem sou eu? Aquelas crises existenciais, né? Então, vou resumir um exatamente. pouquinho. Eu venho de uma família humilde, né? Como a maioria dos músicos aí do nosso Brasil, né? Nosso país, É. que é marcado pela disparidade, né? Socioeconômica. Sou filho de uma enfermeira e de um sapateiro, o seu Luiz e a dona Maria. Aham. E comecei a minha caminhada, né, cara, muito cedo, né? Meu pai não era cristão, então minha casa vivia cheia de amigos, né? Daquela rodinha de samba, daquela coisa toda. E ele sempre foi um cara ligado à percussão, assim. Pegava lá a caixinha de fósforo, ficava fazendo lá o pandeirinho Ó, que dele, legal, que aquelas legal. coisas assim. Só que até onde eu conhecia do meu pai, né, ainda pequeno, eu só via ele ligado àquela caixinha de fósforo, aquela coisa ali que ele ficava tocando e tal, e o povo, né, com os violões e fazendo tanto de coisa. Passou um tempinho, né, meu pai se converteu, né, cara, meu pai aceitou Jesus e depois a minha Amém. mãe também, então a gente passou a respirar um outro ar, né, dentro de casa. A gente passou a ler a Bíblia, a ter contato com isso, né, com a escola bíblica dominical e tal. E eu nunca tive muita oportunidade, né, para me juntar ao pessoal que estava fazendo a música, né?
na igreja. Então, tipo assim, você chega na igreja, né, um garotinho, põe ele no coralzinho das crianças, põe no coralzinho dos juniores para poder cantar. Então, eu até ali, apesar de ter contato com alguma coisa de, né, panela da minha mãe em casa, aquela coisa toda, era uma coisa que até então ninguém explicava o porquê, né, que eu sempre estava conectado a coisas percussivas, ninguém entendia e ninguém me falava. Mas eu era o cara que cantava ali, né? Então era meio esquisita a situação. Mas começou com vocal. Comecei cantando ali, tava lá como diz os amigos aqui de BH, tava no birimbolo lá, né? Misturado com todo mundo, né? Só que eu tenho um irmão mais velho, né? O Marcelo, meu irmão mais velho, dele é 5 anos mais velho que eu, tá com 40 e poucos anos, para não entregar a minha idade. Agora já tá vendo. E aí, cara, ele sempre foi um referencial para mim. Ele, sim, já era baterista, tocava, fazia um tanto de coisa e tal. Só que ele sempre foi um cara que nunca se aquietou, assim, em ficar numa banda, entendeu? Vou ficar nesse projeto, vou me dedicar. Ele, cara, arrumava umas confusão, ia para uma banda, saía, ia para outra, saía. E nesse entre e sai dele, pintou uma vaga, né, nessa bandinha que eu cantava e ele tocava, né? Aí o cara lá que eu considero meu pai na música, que a primeira oportunidade da vida que eu tive foi com ele, o Wildner Mendes Bertoloso, né? Ele chegou, que é baixista, né, mas tocava guitarra na época, enfim, ele era o dono da banda, né? Todos os instrumentos eram dele, tudo era dele, né? A ideia era dele, então, enfim. Ele perguntou, tem alguém que toca bateria aí? Eu falei, cara, eu tocar bateria eu não toco não, mas eu aprendo. Eu dou o gás aí. Ele falou, então senta aí. Cara, eu era tão leigo na situação que eu fiquei pensando assim, como a bateria estava encostada no canto, eu falei, eu vou montar ela para tocar. Eu parei e fiquei pensando, cara, como é que será que o batera toca com um furo na pele, cara? Porque eu não sabia que era o lado que era. Você vê a minha... Falei, cara, como é que será? E eu tinha, cara, tipo assim... bicho, entre 10 e 12 anos, entendeu? Eu era menino, um garotinho, né? Eu não sabia. E aí ele falou assim, cara, o aniversário da banda é no final de semana. Então tem o sábado, né? E tem o replay de domingo. Isso era segunda à noite, né? Eu falei, mano, é o seguinte, não vou garantir nada, mas o básico você pode ter certeza que eu vou fazer. Aí a minha casa, a igreja era na rua. Pode falar. Aí você falou, vou correr atrás. Corri atrás, cara. Aí a igreja era na rua de cima, a minha casa era na rua de baixo. Eu desci com a batera, né, nas costas, mesmo no ombrão. Montei na minha casa num quartinho que eu tinha. Meu pai mexia com sapato, como eu falei, mas ele tinha uma indústria mesmo de fazer sapato feminino de couro, aquelas coisas todas escarpantes, sabe? Então tinha um lugarzinho lá, cara, eu botei a batera, cara, e fiquei tocando, bicho, a semana toda. Chegou no dia, né, eu já conhecia as músicas, porque eu cantava, então eu sabia o ritmo da coisa, entendeu? E aí, meu amigo, não é que eu consegui tocar, rapaz, as músicasinhas lá, sem fazer virada, sem nada. E aquilo marcou a minha vida, marcou o meu começo, assim, né? Um começo meio inusitado, para quem acha assim, né? Pô, o cara fez um monte de coisa, o cara já nasceu pronto. Né? Eu sempre tive uma facilidade com o ritmo, mas o meu começo foi meio inusitado, assim, entendeu? Porque o meu irmão fez as bagunças dele, acabou sobrando para mim, entendeu? Aí jogou a bomba na tua mão. Exato, cara. Esse foi o meu começo, assim. Ainda bem, né, Zazi? Ainda bem que pra nós, ainda bem. Pô, cara, é uma honra, bicho. Fico feliz com as suas palavras. Assim, eu tenho tentado, cara, ao longo desses anos todos, construir algo que primeiro, né, cara, Deus se orgulhe, né, que os meus pais também tenham orgulho, tenham alegria, né, cara, e não posso dizer que não, mas assim, eu me preocupo muito, né, cara, com as pessoas que curtem o meu trabalho, que me acompanham,
né? Não costumo falar essa coisa de fã, não, mas eu costumo falar de discípulos, né, cara? Dessa galera que acompanha, que me dá moral, que pontua as coisas sobre o meu trabalho, né? Então eu sou muito preocupado com essa galera, né? E principalmente com Deus, né, cara? De fazer algo que ele se orgulhe, né? E assim, né, Zazi, tem um reflexo muito grande dentro daquilo que você é, né, e o que você passa. Sim. Eu não te conhecia, assim, mas eu já curtia muito o que você fazia. Quando o Caju trouxe para mim essa possibilidade, eu falei, nossa, cara, eu vou viajar. E aqui no Triângulo Mineiro, tem muita gente que trabalha com gospel, e a molecadinha eu vejo que cada vez está mais envolvida, né? Porque a religião, ela agrega muito isso, né? E tem muito braço. Às vezes a gente vê bateras começando aí, ficam muito jogados, não tem todo esse apoio. Eu sinto que na igreja o negócio é diferente. Essa pegada do abraço é diferente, sabe? Sim, sim. Isso tudo aconteceu em Juiz de Fora? Isso, cara, tudo aconteceu em Juiz de Fora, ali entre a 13ª Igreja Batista do Grajaú, que era filha, né, 13ª filha, e depois foi na PIB, né, que era na Igreja Mãe. Né? Nessa transição, eu tinha 15 anos, eu falei, pai, meu pai já era auxiliar, né, vice-moderador, como fosse um pastor, assim, né, da igreja. Eu falei, pai, eu preciso voar, tipo assim. Ele falou, cara, eu gostaria muito que você ficasse comigo, e eu, assim, não vou te apoiar no seguinte sentido, tipo assim, de te levar na igreja, né, na outra igreja, né, você vai ter que ir e pagar o preço. Ele quis dizer isso, cara, e não teve coisa melhor que ele pudesse ter feito, né, por mim, né, pode até assustar caminhar algumas com as pessoas. Pernas, né, Zazi? Exato. Cara, e literalmente, a igreja ficava mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros da minha casa. Para mim, eu com 15 anos, cara, era uma distância enorme, e eu tinha que carregar, cara, toda a minha ferragem, prato, caixa, tudo na mão, cara. Então, assim, isso me emociona até, porque sempre quando eu vou a Juiz de Fora, e eu converso com meu pai, a gente lembra de certos fatos, assim. A igreja, a PIB, apesar de ser a primeira igreja, ela era uma igreja muito, cara, muito para trás em relação ao louvor, assim, era muito tradicional, entendeu? Mais pequenininho, tá? Não, era uma igreja grande, e eu cheguei lá, gigante a igreja, mas quando eu cheguei, já estava numa fase, assim, de pouquíssimos membros. Cheguei na época lá do pastor José Schwartz Lima. Então, assim, pouquíssimas pessoas na igreja, sabe aquela igreja grande que ninguém entende o que está acontecendo? E era uma igreja que não tinha ministério de louvor, era só pandeiro, era um negócio que não dava para entender, assim, na época. E aí, cara, tinha uma bateria lá e ficava jogada. E eu falei, poxa, mas, cara, eu gosto de tocar com prato, né? Colocar aqueles extensorzinhos todo tortinho, assim, né? Bem antigo. Cara, e o que eu fiz? Eu pegava as minhas ferragens, né? Colocava assim no chão e amarrava ela com fio de luz, entendeu? Meu pai tinha muito fio de luz de obra, então eu amarrava as pontas, colocava um pedaço de couro, né? De borracha, de sapato do meu pai de fazer solado, e colocava as ferragens no ombro, colocava os pratos aqui no outro, e ia levando a caixa nas mãos. Cara, eu fiz isso N vezes, tipo assim, muitas vezes, cara, muitas vezes. Aí teve uma vez que marcou muito, assim, pra mim. O caminho que eu fazia, ele passava na beirada do rio Paraibuna, que é o rio que corta a cidade, né? E um cara me viu, eu tava indo, e ele tava vindo contra, assim, de carro, ele entrou na curva, parou, ele falou, cara, posso falar com você? Eu falei, cara, pode? Ele falou, mano, vai dar certo, cara. Eu não sei por que eu tô te falando isso. Eu nunca vi o cara, bicho, nunca mais vi o cara, isso mexe muito comigo, assim, porque ele falou, cara, não desiste, vai dar certo. É aquilo, cara, eu lembro da maior mensagem, né, Zazi? Mano, isso aí me deu um gás, cara. Me deu um gás. Na verdade, foi o grande recado, né? O grande recado que ele te deu.
Exato. E aí, cara, eu lembro que eu tava com uma camisa branca, eu cheguei na igreja com ela toda colada no corpo, toda suada. Aí eu falei, não, eu lembrei que ele falou, vai dar certo. Fui pro banheiro, cara, lavei a minha camisa na pia, e tava um calor, bicho. Então, assim, não demorou muito para ela secar uma camisa fininha. Já botei a camisa lá, preparei a batera e ensaiei. Aí eu falei, galera, eu pego depois minhas coisas e ir embora para casa a pé, entendeu? Ida e volta a pé. Não era um caminho fácil, tinha muitos pessoas, né, cara, que queriam roubar a gente, assim, meio que escondido. Não era um lugar Era fácil, perigoso. assim. Mas, assim, cara, isso me marcou. E anos depois, só para puxar um ganchinho, antes para eu não esquecer, eu passei por um momento assim de novo. De ficar pensando, cara, é isso mesmo, bicho. Eu tinha muitos caminhos para poder percorrer. E você fica preocupado, né, cara? Você começa a querer namorar, você começa a sonhar com algumas coisas, você começa a falar, cara, será que é isso mesmo, bicho, né? Meu irmão já tinha tentado ser goleiro do Tupi, né, que é um time de alguma expressão na cidade. Ele fez teste no Banespa, né, para vôlei. Só que ele tinha um desvio na coluna, foi limado. Eu estava aspirando alguma coisa no vôlei, mas não tinha tanta coisa, porque eu sempre usei óculos, então era difícil na época. Futebol, eu também não dei muito certo. Falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, bicho, eu andando desanimado pelo centro da cidade, um amigo meu chamado Israel, esse eu lembro o nome, ele me parou e fala, pô, Zazi, tô vendo você, cara, lá debaixo do calçadão da Alfield, e você tá de cabisbaixo, cara. Eu falei, pô, Israel, eu quero largar tudo, cara. Bicho, acho que música não é pra mim. Ele falou, mano, você caminhou até agora, bicho. Você vai desistir logo agora? Olha, mano, não desiste não, cara. Deus te deu algo que é só seu, entendeu? Todo mundo sabe que você é um cara talentoso. Aguenta mais um pouquinho. Cara, aquela palavra ali, bicho, me renovou. E nos 6 meses seguintes, cara, minha vida foi transformada, assim, cara. As coisas começaram a acontecer. Meu e-mail, cara, começou a ser bagunçado, assim, tantas empresas chegando e falando, pô, cara, eu queria divulgar a minha empresa, vamos estar junto. Não só pela questão das parcerias e tudo, mas porque, cara, eu entendi que o que pra gente é tempo, pra Deus é tratamento, né, cara? Então, assim, é ele moldando você e te preparando, porque eu costumo dizer o seguinte, bênção fora da hora é maldição, sacou? Né? Eu tenho um filho de 4 anos, o Davi, e é engraçado como a gente aprende com as crianças, né? Eu falo, tem dias que ele não tá muito pra mim, não. Ele tá meio viradão pra lua, assim. 4 anos, cara. Eu falo com ele, poxa, filhão, pega o controle pro papai ali. Aí ele fala, não sei o que, começa a resmungar, mas vai lá e pega. Tem dias, cara, que ele tá tão amoroso que eu falo assim, poxa, filho, pega o controle pro papai. Além dele pegar, ele me entrega, me dá um abraço, me dá um beijinho, entendeu? Então, ou seja, cara, é você fazer as coisas na hora certa, do jeito certo, entendeu? Ele me atendeu, do mesmo jeito, ele me atendeu, ele pegou o controle para mim, mas a forma como aconteceu a coisa foi diferente, né, Não, cara? E outra Então, coisa, né, Jardim? Você tem o lance da doação do amor também, né? Então, assim, sim, você sempre deve ter passado isso para ele, ele vai incorporando esse carinho e tal. E você teve 2 momentos aí que a gente já ficou marcado para mim. Um, que é a dificuldade do peso, de você querer com dificuldade, sabendo que ali você tem que arrastar, mas você não desiste. E o segundo, que é possivelmente a adolescência que te traz 1 milhão de pensamentos, 1 milhão de descobertas, e a gente fica perdido mesmo jovem, só que Deus mostrou de novo, passou de novo a mensagem. Você recebeu 2 mensagens aí. uhum. E aí o ponto que eu quero saber é o seguinte, da segunda, quando você se sentiu mais forte, falou, cara, eu sou baterista. Foi isso que firmou para você. E a segunda, emendando, é ali que você começou, falou,
eu preciso realmente estudar, eu preciso me preparar, ou eu vou ter um caminho autodidata? Como é que foi? Então, nessa oportunidade, cara, eu tava assim, descobrindo que eu tinha algo diferente da parte de Deus na minha vida. Assim, eu tinha algo diferente, mas eu não sabia o quê. Eu estava descobrindo, eu estava falando, cara, eu consigo fazer isso, eu consigo entender as fórmulas, os compassos, sem entender música em si, as partituras, Uhum. cara, o ritmo, a melodia, tudo falava comigo de uma forma diferente, né? E isso não me fez ou me faz diferente de quem está assistindo a gente. Você Legal, também que está legal. assistindo tem isso. Só que você precisa olhar para dentro de si e entender, pô, cara, o que Deus me deu, o que Ele me deu, porque o que Ele te deu é só seu, entendeu? Essa Exato. porção que Ele deu é sua. Eu acredito muito, cara, nas orações que a gente faz. Eu já fui a N lugares, já orei por N pessoas, tipo assim, pô, cara, faz transferência de unção, ora pela minha vida, pro meu ministério florescer, prosperar. Eu acredito nisso. Mas, cara, a palavra de Deus diz assim, que Deus deu uns para mestres, uns para profetas, outros para apóstolos e outros para doutores. Então, assim, ele deu algo especial para cada um de nós, entendeu? Então, nessa época, eu estava descobrindo. Agora, a fase, a história, um momento que eu falei, eu vou ser músico e eu vou estudar e eu vou me dedicar, eu tinha 18 anos, e eu estava lançando um CD de um amigo meu chamado Inaldo Lima, um baiano lá de Uhum. Ilhéus. Ele morava em Juiz de Fora, trabalhava numa empresa normal, mas ele, cara, tocava um violão assim, meio Djavan, com Lenine, era muito musical. Assim, e a gente, cara, não tinha nível para acompanhar ele, porque assim, ele estava muito na frente, sacou? E cara, ele trabalhou a gente, ele burilou a gente ali como um diamante, cara. A gente ficava no estúdio altas madrugadas, cara. Ele, não é isso. É assim, cara, toca diferente. Eu era fã, cara, de Yngwie Malmsteen. Eu gostava de rock and roll, de bumbo duplo. Gostava daquelas bateras enormes, né, cara? Porque era o que eu tinha acesso, né? Eu Aham. tinha acesso a Simon Phillips, Dennis Chambers, né? Aquelas bateras enormes, cheias de prato. Eu lembro que eu chegava na igreja, eu juntava lá uma BNB, né? Vulgo Central, né? Pegava uma BNB com a Minami e fazia 12, 12, 13, 13, 16, 16, duas caixas 14, tipo assim, tudo igual, né? E ele falava comigo Pelo assim, menos crescia, né? aí colocava aqueles monte de prato virado, uns pratos esquisitão B8. Aí ele falava comigo assim, cara, você conhece Djavan? Eu falei, tem distorção? Aí ele falou, não, cara, não, é swing, velho. Então, assim, ele me apresentou essas coisas. Então, me apresentou também João Alexandre, né, que era da mesma linha de composição. Aí, Flávio Venturini, coisas que foram abrindo a minha cabeça, né, cara? Até para a época também, comunidade de Nilópolis, comunidade da Zona Sul. Ou seja, para a época, eram ministérios muito avançados, né, cara, na questão de composição de arranjo. Depois eu fui ter contato com Osana Music, né, com outras roupagens, né, cara? Aquelas bandas enormes com 2 teclados, 2 guitarras, um monte de coisa. Então, assim, quando eu lancei o CD dele, ele falou, cara, eu vou te dar um especial de batera no meio do lançamento. E para quem não sabe, o especial é um solo, né? Alguma coisa Aham, na batera. Só que, aham. mano, a gente conseguiu fazer esse lançamento de Juiz de Fora no Teatro da Pro Música e sold out, e teve que fechar a porta porque a turma, né, a igreja já viu, né? A galera quer entrar, né? Todo mundo acha que é amigo e pode
pode se estourar o lugar de gente, né, cara? E tinha um número, né? Um número com segurança, tinha bombeiro civil, né? Aí, beleza. Cara, ele me deu um especial e eu fui embora, cara. Fui embora, tipo assim, uns 5 minutos, assim, de solo e aquela loucura toda, bicho. Só que é o seguinte, tinha uma musicista lá na igreja e ela dava aula no conservatório. E ela sempre me olhava, tipo assim, cara, um degrau abaixo, entendeu? Não, esse menino tem talento, mas se ele não estudar num conservatório, ele não vai virar, não vai acontecer nada na vida dele. Ou seja, ela me colocou numa caixinha, né, cara? E só quem conseguia estudar no conservatório é quem tinha uma peixada. Na época era bem difícil, cara. Mais difícil. Não, hoje em dia, mano, é suave, essa molecada aí tá pegando, cara, meu Deus, é muito mole. Tem uma porção de perguntas exatamente da época atual, o que você vai responder? Então vamos, eu vou correr nessa aqui. E aí, mano, ele me deu esse tempo, né, cara, de solo, e quando terminou, ela chegou lá perto de mim, me chamou na beira do palco, que era um palco, né? Eu cheguei assim, falei com ela, oi, tudo bem? Ela falou assim, olha, hoje eu vi o que está dentro de você, hoje eu sei que você é um músico. Hoje você me convenceu de que você é um músico, assim. Cara, ali, esse foi o fato que virou a chave. Falou, então agora eu vou me portar como tal, entendeu? Porque, o que acontece? Quantos anos eu tinha 17 para 18. Tá. 17 para 18. E aí, cara, a gente às vezes tá começando a subir alguns degraus na vida e às vezes a gente esquece de subir a estrutura. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, eu vou me portar como tal. A minha aula, cara, passou a ser a melhor aula. O meu instrumento era o mais limpo. Tudo que eu carregava era, tipo assim, mano, eu fui na casa do meu pai semana retrasada, eu achei, cara, as minhas ferragens antigas de 21 anos atrás. Eu peguei a minha primeira bateria, tá aqui comigo no cantinho. Eu achei as minhas baquetas de quando eu comecei a tocar, cara. Eu achei tudo na casa do meu pai. Isso tem um valor que não tem preço. Não tem preço. E eu falo para quem tá começando, valorize os pequenos começos, valorize suas pequenas vitórias. Olha, eu tenho a baqueta minha que eu fiz o teste no David, eu tenho. A baqueta do primeiro show do David, eu tenho. As baquetas quando a gente ganhou o disco de ouro, o último disco de ouro que o David ganhou em 2014 pela Som Livre, eu tenho. Então assim, eu pego tudo, cara, e dou pro meu pai. Falei, pai, guarda pra mim, faz um negócio legal. Porque a gente tem que dar valor a essas coisas, entendeu? Porque senão, cara... Você... Né, é a tua construção, né? É a tua Exatamente, construção. Cara. O que eu vou passar para as pessoas? O que eu vou passar para o meu filho? O que eu posso passar para vocês hoje é que, cara, você tem que ser dominado pela visão, entendeu? Se você não for dominado pela visão, cara, você não vai conseguir êxito, não é na música, é em nada na sua vida, entendeu? Exatamente. Porque, cara, você quer ser um pastor, mano, tem que ser dominado pela visão, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que buscar todo dia, você tem que se separar todo dia. Né, Zazir? A gente tem, né, toda a galera que passou por aqui, a gente conversando, o meu início também foi assim, super autodidata, meu pai era baterista, então acabou fazendo essa ponte muito bem em casa. Mas quando você fala virou a chave, naquele momento lá deu o start. É exatamente esse é o ponto onde todos os bate-papos aqui fazem uma grande diferença. É saber que nessa virada de chave você não abandonou o teu passado, você valorizou toda aquela dificuldade que tinha para poder se preparar, porque aí quando virou a chave você falou, não, agora eu vou ter a visão, eu vou usar isso como macro para poder seguir em frente, fazer uma carreira, olhar o lado didático e tal, que eu vou
vou conversar com você aqui sobre o Fora da Caixa, que eu achei fantástico, essa ideia é muito legal, você está trabalhando muito bem isso. Você falou 17 anos e tal, né? Quando você criou essa consciência de falar, pô, eu sou baterista, eu sou músico, vou trabalhar para isso. Na tua cabeça, como é que você se estruturou para seguir para frente? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comprar o melhor instrumento? Eu tenho que conhecer gente legal para tocar com alguém famoso? Como é que estava a tua cabeça nessa hora aí? Assim, cara, eu sempre fui um sonhador, entendeu? Até eu costumo brincar que teve uma vez que eu tava namorando, né, a minha esposa hoje, e ela falou comigo assim, poxa, a gente estava conversando, né, sentado, eu contei alguns sonhos, ela falou assim, pô, você é um sonhador. Eu falei, então a gente não pode ficar junto, né, porque eu preciso de alguém que apoie os... Não, sério, alguém que apoie os meus sonhos. O que me trouxe aqui, cara, foi o meu sonho, foi pensar 1000 vezes maior do que eu, porque, tipo assim, cara, eu tô a 300 quilômetros da capital, Juiz de Fora tá a 300 quilômetros da capital, eu não conhecia ninguém, cara, eu não era ninguém, entendeu? Eu era, assim, completamente irrelevante, porque eu tava começando, entendeu? Então, não tinha essa coisa de cachê, igual tem hoje, pô, cara, não, eu não saio de casa, cara, eu tinha um espírito do músico, mano, aonde que é? É o play, é onde que é, sacou? Vou lá, era Guaraná quente, salgado frio. Cara, N vezes. X-músico, com certeza, meu irmão. Assim, eu sempre tive esse punch, assim, essa parada de vamos pra cima, eu quero ganhar horas de voo, eu quero ganhar experiência, entendeu? Dalzi, eu quero só dar um alô aqui, ó, 2 coisas para a gente não perder o enredo. Primeiro, dar um grande abraço para Paulinha Padovani. A Paulinha estava aqui semana passada, ficou com a gente. Paulinha, eu tive um compromisso com a banda, o Cajuzinho assumiu aqui o Manda Ver, e aí, pô, eu senti muito que era a primeira mulher a participar do Bateras MG. Mas eu faço questão depois de a gente fazer um bate-bola, porque eu tinha um monte de pergunta e aí saiu tudo atropelado e, enfim, eu quero saber muito mais coisa dela. E segundo, a galera que quiser fazer pergunta para o Zazir, clica nesse interrogaçãozinho que tem aí no final da tela, que aí chega para mim aqui e eu organizo, senão eu tenho que ficar aí buscando a galera aí. Só para enfatizar quem está aqui com a gente, ó, o Flyton, a Rosa, a Verônica, o Mikael, o Marcos, o Pedro, o Edmilson, o Pirete, grande Pirete, já virou assessor e ganha todos os brindes que a gente sorteia aqui. O PH, Denilson, Vigílio, a Cida, e aí vai. Sérgio, Hélio, Ana. Então, as perguntas eu vou organizando aqui com relação o ponto de interrogação aqui. Mas vamos embora. Eu tinha que fazer esse abraço para a Paulinha aí, porque eu não estava presente na entrevista dela. Paulinha, aquele abraço virtual aí. Ela é a mulher. É isso aí. Cara, então, eu sempre fui um sonhador, cara. Sempre pensei, assim, muito na frente, sabe, cara? Sempre sonhei grande, assim, entendeu? Eu lembro que sempre anotava as coisas. Eu tenho uma cartolina na casa do meu pai, eu vou até procurar ela lá quando eu voltar, que eu anotei tudo, cara, tudo que eu queria conquistar, cara, o tempo, o prazo, sabe? Então, isso eu tava ali com 18 anos, né? Tive algumas pequenas bandas, assim, coisas que foram acontecendo na minha vida. Delas eu destaco, assim, a banda Esperam, que eu fiquei 8 anos nessa banda. A gente tocava ali Novo Som, cara, a gente tocava Novo Som, Resgate, essa parada toda, algumas coisas da Oficina, dali do Tempo, né, da época do Tempo ainda, tocando algumas coisas, né, que era essa banda do Wildner, né? Então, assim, cara, só agradecer ele por ter me suportado, né, esse tempo todo. E fiz muita coisa fora também, cara. Toquei banda de MPB, depois ali vinha aquela fasezinha ali do Charlie Brown Jr., daquela rapaziada toda. Então, fiz aquele estilo também. Depois vim fazer banda de Novos Baianos. Depois toquei pagode, naquela época quando o pagode explodiu no Brasil. Também toquei muito em banda de pagode também. Mas, cara, sempre gritou
algo mais forte, algo mais profundo, assim, sabe, cara? Deus não abriu mão de mim na área que ele queria que eu atuasse, entendeu? Então eu falo para todo mundo, Zazi, pô, mas você é evangélico, nunca vi você fazer um cover de coisa secular, nunca vi... Cara, é o seguinte, eu creio num lance, assim, o secular, ele não é para todo mundo, entendeu? Porque vai muito da cabeça do cara, entendeu? Do como o cara se comporta, assim, né? É igual criança pequena, né? Você deu um mole no parquinho, ela já faz uma loucura, né? Então, assim, eu acredito que tem que ter uma sinergia. A tua família tem que te apoiar, né? Deus tem que te apoiar, de você sentir que, pô, não tô com nada na cabeça, não tô com peso, não tô com nada. E teu pastor tem que estar ciente, para estar uma coisa alinhada, para não ter disse-me-disse, fofocaiada nem nada. Cara, e a família, né, cara, é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Eu até falo com o David. Falo, David, pô, o dia que a estrada, cara, pirar a minha cabeça, eu saio fora, entendeu? Porque eu não quero perder a minha família. Deus não me criou para a estrada, cara. Deus me criou para viver em família, sacou? Ô, Zazi, então, assim, nesse batidão que você tem de estrada, vou até antecipar algumas coisas aqui, mas pode mandar, você falou da família, que eu ia acabar citando isso com você, né? Você é casado hoje com um filhinho de 4 anos, o Davi, né? Você está morando em BH hoje. Isso, estou morando em BH e está chegando a menininha em janeiro, a Isabela. Oh, que legal, o casal, cara. Parabéns, Deus abençoe muito. Valeu. Agora, essa parte é uma dificuldade que a gente tem, a gente vê que alguns bateras acabam pirando com isso, né? Sim. Inclusive, a gente tem casos aqui que até foram contados aqui por alguns com relação à depressão, passar 1, 2 meses na estrada viajando e não voltando para casa. Enfim, tem todo um lance assim. Essa tua distância, ela chega a demorar quanto tempo? Ou são intervalos curtos, assim? Então, eu tô fazendo com o David 10 anos, né? 10 anos ininterruptos, assim, que eu posso contar que eu não toquei no nascimento do Davi, né? Não toquei em umas 3 viradas de ano que eu não toco Réveillon, de jeito nenhum. E aniversário de casamento, cara. Eu não devo ter feito com o David aí uns 5 ou 7 shows em 10 anos, entendeu? Então, assim, cara, ali em entre 2011 e 2014, a gente fazia tipo 18, 19 eventos por mês. Né? Que até pro David era muito, cara. Então, assim, eu ficava 25 dias fora de casa. Eu lembro que teve uma semana que a gente fez 4 eventos, ficou 5 dias fora. Na semana seguinte, 5 eventos, ficou 6 dias fora. E na outra semana, 6 eventos, ficamos uma semana fora. E, cara, a gente já começou a se sentir, né? Porque é muito tempo, cara. Cara, é muito louco. Teve dessa segunda para terceira semana, a gente chegou em Confins, né? E Confins está a 40 quilômetros de BH, não é perto. Uhum. Né? É muito longe. Então, assim, foram deixando os músicos. Tinha um cara que morava mais perto do aeroporto e passava na casa dos caras, os caras já iam tomando banho, trocando de roupa. E quando chegou no último cara, que era lá em Contagem, o táxi, né, ficava lá com a carretinha, esperando o último cara, né, acabar de arrumar para voltar, para pegar todo mundo e já levar para o aeroporto de novo, entendeu? Então, assim, mano, eu lembro que na época não tinha um WhatsApp, né? Era muito Messenger, essas paradas assim, e a gente conversou entre a gente, né? O escritório falou, foi perguntado, o que você acha desse tanto de evento, o que você acha? A gente falou, cara, pessoal, não dá, porque a gente vai acabar perdendo conexão, né, cara, com a esposa. E eu tava recém-casado, né, cara? Eu casei em junho de 2010, eu tava vivendo essa loucura em julho de 2011, né, cara? Então, assim, era muito pouco tempo, um cara que trabalhava na igreja, né, eu era gerente de comunicação da igreja, mexia com programas de TV, rádio, jornal, diagramava jornal, eu ia para casa todo dia, almoçava com a esposa todo dia.
E eu tava passando 20, 25 dias, cara, longe de casa. Só ia em casa para pagar a conta, sacou? Aí eu falei, não, cara, vou perder o feeling. E eu tô no começo do casamento e é ruim, cara. Aí eles deram uma maneirada. Só que hoje, a minha rotina de hoje, cara, geralmente eu saio quinta e volto segunda, né? Às vezes saio segunda, volto quarta. Então, assim, não tem muito aquela parada assim, definida de quinta a domingo. Antigamente tinha uma parada, né? A gente tocava qualquer dia da semana, mas domingo a gente estava em casa, entendeu? Para estar com a família e a igreja. Aí hoje não. Eu estava até conversando com uma moça que ajuda lá em casa, que no ano passado, finados, eu estava tocando, cara. Feriado de finados, eu tava no play, cara. Olha que doideira. Então, é difícil, né, cara? Administrar isso, cara. Você me perguntar assim, cara, como é que você fez? Mano, eu pode ser sincero, eu não sei, cara, porque lembro que no comecinho da minha caminhada com o David, a minha esposa ainda não morava em BH, ela estava em Juiz de Fora, ela trabalhava pro lado do Rio, né? Bicas, Matias Barbosa, então era tudo para lá. Eu lembro que eu chegava de viagem, passava no apartamento que eu aluguei sem ver, porque a rotina era muito louca. Aí eu deixava as coisas em casa, ia para a rodoviária, pegava um ônibus daqui para Juiz de Fora, são 4 horas e meia de busão. Eu chegava em casa, eu ia com ela, cara, para Maripá de Minas, para Bicas, para qualquer lugar que ela fosse, para ela, né, dar plantão. Eu ia com ela, dormia no quartinho dos médicos, cara, para poder ter um tempo poder ficar com junto. ela. Exatamente. Para pelo menos estar ali, cara, assim, porque você imagina, ela sai e voltava um dia depois, no final do dia, já perdia 1 dia e meio com ela, entendeu? E aí não, cara, aí graças a Deus, bicho, eu entrei na estrada com a cabeça muito boa. E você falou que tem muito músico, né, no secular que pira também porque começa a ganhar tanto dinheiro que o cara nem sabe o que fazer com o dinheiro. Então o cara acha que pode tudo, né? Vou pirar, vou fazer um monte de coisa. Então assim, cara, eu tive, graças a Deus, bons amigos que falaram, Zazi, tá tendo essa grana hoje, mano, segura, faz o pezinho de meia, isso aqui não é para sempre, né, cara? Controla. Então se não fosse esse comecinho... E é o teu trabalho, né, Zazi? Quer dizer, é o investimento que todo mundo faz, né? Em qualquer segmento da vida, é o que você vai buscar, né? De repente, uma reserva para poder se Cara, mano, eu tenho... Bicho, eu tenho ali, se eu for falar de 100% dos meus amigos, 70 não tem reserva. Ah, eu sei disso. Mano, é assim... Infelizmente, é uma coisa comum, né? Não deveria ser, mas... né? Mas é porque, cara, o cara meio que pira, assim, entendeu? O cara começa a torrar um tanto de coisa e às vezes comprando coisas que são desnecessárias. Pra você ter uma noção, um amigo meu, o Xandão, falou comigo assim, Zazi, o que você precisa, cara, pra você tá legal? Eu falei, mano, pô, eu tô chegando agora ganhando uma grana dessa, pra época era muita grana. Eu falava, cara, eu vou precisar de um celular bacana. Ele falou, então eu vou te falar uma coisa. Compra um celular bacana para você e para sua esposa. Compra uma máquina de cortar cabelo para você poder economizar no cabelo. Entendeu, cara? Compra, tipo assim, camisa, compra um monte de camisa de cor mesmo, tipo, camisa básica. Compra uma calça boa ou 2 jeans. Mano, e vai pra estrada, velho. Você vai economizar, começa a comprar um monte de roupa de marca, relógio, compra 50 mil. E às vezes o cara tá comprando... Oi. Travou. Agora voltou. É que deu uma congelada aí. Ah, tá. Então, às vezes, o cara compra um monte de coisa que não precisa, né? Vai torrando o dinheiro todo. O cara compra um monte de coisa que não precisa, torra o dinheiro todo, e quando vê, olha para trás, o cara não conquistou nada, o cara não conseguiu adquirir nada. Eu lembro que eu entrei na banda, eu tô no estúdio aqui, é onde eu fiz o meu teste, né? Meu teste foi feito nesse estúdio aqui onde eu tô. Eu lembro que quando eu pus o pé aqui dentro, eu falei, cara, esse estúdio vai ser meu. Um dia eu vou comprar esse estúdio. Cara, 1 ano depois, Deus tinha me dado o estúdio, sabe? Que legal. Então, assim, é coisa de foco, cara, é de guardar mesmo
R$ 1, de guardar dinheiro de bala. Não é ser suvina, mão de vaca, mas é saber o que você quer, cara. O que eu quero para minha vida? Tem muitos músicos que não sabem o que querem, entendeu? Isso é importante. Ô Zazi, aí tem um lado do teu investimento no equipamento, né? Sim. Porque quando você, 10 anos com o David, você deve ter pegado 1 milhão de palcos, deve ter rodado com outras bateras, equipamento que não era seu, porque às vezes por causa da correria acaba tendo que locar, etc. A correria que a gente sabe como é que é. Esse investimento que você fez, vamos tirar um endorser, tá? Coisas que hoje te abraçam e tal, que é muito legal. Como é que você tratou isso? Geralmente você fala, pegamos um batera aí que tem 9 baterias, batera que tem 3 jogos de prato, um para ensaiar, um para show maior, um show menor. Não estamos falando aqui de marca e tal, né? Esse investimento teu, no teu equipamento hoje, você disponibiliza o quê? Já foi investido e você usa esse equipamento ainda? Ou você vai atualizando conforme a grana vai sobrando e aí vai se atualizando dependendo do trabalho? Como é que é? Então, eu vou começar a te responder essa pergunta muito boa, com uma resposta que eu dei hoje no meu grupo VIP do WhatsApp do Fora da Caixa. O cara me perguntou... Essa pergunta só saiu porque quem me instigou ela foi a Bruninha, ela tem 14 anos. E aí é exatamente o ponto que ela... O pai agora quer comprar uma bateria, ela tinha uma bateria nacional e agora ela quer uma bateria importada. Então ela sempre olha esse negócio de equipamento e tal. Por isso que eu estou indo nessa coisa do investimento, entendeu? Sim. Então, assim, me perguntaram hoje no grupo lá VIP, lá do WhatsApp, lá do Fora da Caixa. Cara, eu quero ser profissional. Como é que eu faço? E tal. E fazendo essa relação de equipamentos. Bem, eu falei para a rapaziada lá que é o seguinte. Às vezes a gente se preocupa muito no estar profissional. Eu estou numa gig, eu estou numa banda famosa acompanhando um cantor gospel ou secular, ou então eu sou a banda B quando o cara vem na minha região. Cara, você não pode estar só preocupado com o estar. Você tem que estar preocupado com o ser profissional. Isso é mais importante. Eu sempre fiz um máximo de qualidade com aquilo que eu tinha. E eu sempre usei prato nacional, sempre usei, mas, cara, dentro das suas condições hoje, o que você pode fazer? Pô, cara, tem um parzinho de baqueta bacana. Cara, dá uma economizadinha, mas compra um par de baqueta balanceado, um par de baqueta bacana, não precisa ser um par de baqueta de R$150 um par de baqueta, mas compra um balanceado, um negócio que atenda, né? Porque às vezes a gente fica na loucura. Eu lembro que na minha época, cara, eu usava uma marca chamada Vanguarda e uma marca chamada Master. Então, para eu conseguir, cara, usar essas baquetas, a gente tinha que passar ela num lugar reto para ver se ela não estava empenada. Isso, cara, isso há mais de 20 anos atrás, entendeu, cara? Hoje não, hoje você tem uma oferta de marcas e produtos e madeiras, cara, que na minha época não tinha. Era muito limitado, né, cara? Então, assim, você precisa não só estar profissional, que é o que todo mundo se preocupa, mas se posicionar como um profissional. Pô, cara, vou economizar aqui, vou comprar uma pele de caixa legal e tal. Com relação, sempre perguntou sobre equipamento. Cara, quando eu entrei no David, eu já estava vinculado a uma empresa de bateras importada, né? Fiz parte do time lá durante 5 anos e meio, foi muito bom, vivi muita coisa bacana, contribuí muito para a empresa, inclusive um projeto que eu escrevi, né, e levei nessa empresa, eles trouxeram a existência, mas com outro batera. Mas assim, pude contribuir e fico feliz por isso. Mas quando eu estava lá, e quando eu entrei no David, eu já tinha alguns equipamentos, mas eles não conversavam com a linguagem do projeto. Isso é bacana. Isso é legal.
E isso é importante. Eu tinha aqui um produtor chamado Márcio Melo, produtor mesmo. Porque tem um produtor que o pessoal confunde com o tecladista. Não, tecladista é tecladista. Tecladista arranjador é outro cara, é outra função. Agora o produtor, Sim. Cara, o produtor sabe do instrumento dele, ele era tecladista, sabia do dele, ele sabia do timbre do guitarrista, ele sabia tocar guitarra, ele sabia de harmonia do baixo, como era timbre de batera, sabia tocar batera. Esse é o produtor. Aí ele falou comigo, mano, essa caixa sua, nunca mais você pode trazer ela aqui. Era uma caixa 14 por 5,5 em maple. Só que eu sempre fui fã, cara, de bateras, tipo assim, tipo Tony Royce, tem a galera que usa a caixa muito puxada e com a esteira, assim, no talo. E aí eu falei, não, cara, você tá certo. Você tá certo, eu vou contextualizar. Mano, aí peguei uma caixa 14 por 8, toda brés martelada. Peguei uma outra caixa, uma caixa que era uma 14 por 5,5 de madeira. Trouxe pra parada. Aí peguei mais uma caixinha 10 por 3, peguei 12 por 5,5. Eu investi, tipo assim, cara, eu fiz um investimento altíssimo. Mas aí eu falei, mano, é isso aí que você precisa? Aí o cara falou, mano, é isso que eu preciso. Agora você tá dentro do padrão. Entendeu? Aí a importância do envolvimento, né, Zarzi? Essa é a entrega profissional. Essa é a entrega Exatamente. Porque eu me lembrei de uma coisa. A gente vai subir nos degraus, Deus vai permitindo, porque Deus é que abre porta, né? Digamos assim, aspas, né? A palavra de Deus diz assim, vamos contextualizar. Nenhum poder do alto nenhum poder da terra é dado se do alto não for liberado. Ou seja, Exatamente. Nenhum degrau na sua vida você conquista se Deus não estiver contigo, se Ele não permitir. Então, só que Ele me permitiu, só que a minha estrutura era deficiente. Eu não levantei a minha estrutura junto. Eu falei, não, cara, eu preciso conversar com a linguagem do projeto. Eu estou num dos projetos hoje mais importantes, mais significativos do Brasil, porque o David foi uma pessoa marcante, é uma pessoa marcante no gospel, né, cara? Eu falei, não, então eu tenho que fazer jus a isso. Então, cara, sempre procurei estar com o meu equipamento limpo, cara, como a gente fazia muito evento, minha pele de caixa, cara, durava, que era 15 dias, entendeu? Caramba. Então, sempre tô trocando pele de caixa, baqueta, sempre com tudo certinho. Olha só que interessante. O dia que eu deixei umas baquetas todas esfarrapadas, assim, tipo aquelas espiguinhas de milho, o dia que eu deixei, falei assim, cara, vou usar aqui numa música mais rock and roll, eu viro lá ao contrário, dou uns rinshot aqui, quebra, aí eu, sei lá, dou pra alguém, jogo fora. Pô, fiquei com dó, né, da baqueta. Mano, nesse dia, o David sentou na minha batera, cara. Ele sentou na batera, aí ficou olhando pro setup, ele vai pegar, cara, ele pega a baqueta que tava toda esfarrapada. Aí ele falou assim, ele pegou a baqueta e falou, nó, cara, nó, você toca esse trem todo esfarrapado aqui, cara, todo... Eu falei, não, cara, porque eu deixei aí, porque ela tava no fim da vida, eu vou acabar de quebrar ela aqui no play, as baquetinhas estão aqui, tá tudo no saquinho. Cara, aquilo mexeu tanto com a minha cabeça, eu fiquei tão cismado, que tem um vídeo meu, cara, no meu canal, pode me chamar de maluco em Barão de Cocais, foi bem no comecinho. Cara, não tinha onde ter baqueta. Meu bag, cara, eu tava levando tipo uns 40 pares, assim, cara, de baqueta. Eu fiquei incomodado, cara. Eu falei, não, cara, agora não, só baqueta zero no bag. Então, são coisas assim que me marcaram, cara. Essa vontade de fazer direito, de... tipo assim, cara, tem uma passagem bíblica que é muito boa, que é assim, ó, aquele que folga no seu trabalho é amigo do que o destrói. Né? Algumas traduções falam assim, aquele que relaxa em seu trabalho é amigo do que o destrói. E isso, cara, é um martelo na minha cabeça, entendeu? Nada contra quem pega ali, cara, um hi-hat, um ride de 24,
vai pra gig e tá ganhando o cachê do mesmo jeito. Mas na minha mente, já defendi isso em reuniões do escritório. Eu falei, cara, eu trabalho num padrão e eu não vou abaixar esse padrão, entendeu? Eu trabalho desse jeito, eu levo o meu equipamento, eu levo meus cabos. Ah, cara, eu tô mexendo com trigger, levo o meu trigger. Mano, pode levar bumbo, levo bumbo. Mano, pode levar batera, eu levo batera. Porque eu acho que é um mínimo que eu tenho que fazer como músico, entendeu? É inspirar outras pessoas. É. Ô, Zazie, a live, cara, tem um monte de coisa para te perguntar. Eu vou ter Vamos que te nessa, pedir. vamos. Não, mas não vai. Eu tenho que abrir um outro bloco, cara. Você tá com tempo aí? Não tem problema e Tô tal? suave, tô suave. É. Então eu vou derrubar a live, falar pra galera aí que eu vou acabar derrubando ela agora, mas vou voltar e aí nós vamos pegar um ganchinho do equipamento que tem umas perguntas da molecada aqui que eu quero que você responda. Vou Beleza. encerrar agora e volto. Peraí. Tamo junto.